Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade. Na aula passada nós vimos a questão de definições primárias lá, né? O que era ordem, grau, o que era uma EDO, equação diferencial ordinária, o que era uma equação diferencial parcial, essas definiçõezinhas assim, né? Aí, hoje, a gente vai continuar com algumas definições, mas nós já vamos para o nosso primeiro método de resolução, tá? Que é equações diferenciais ordinárias separáveis. E aí você já vai começar a conseguir resolver esse tipo de EDO. Tá? É claro que é bem restrito, né? É uma situação bem particular, mas você vai conseguir resolver, certo? Então, vamos dar início aí a essa nossa aula. Lembrando que todas as aulas estão disponíveis lá na plataforma. Quem ainda não tem acesso à plataforma, teve algum problema de acesso, por favor, entre em contato comigo por e-mail que a gente resolve esse problema, tá? É super importante você ter acesso a essa plataforma, porque está tudo lá e as avaliações vão ser realizadas por lá, pela plataforma, tá? Então, se você não conseguiu acessar, entre em contato urgentemente comigo. Bom, problema de valor inicial. O que a gente tem? Nós temos que, algumas vezes, nós estamos interessados em problemas nos quais nós buscamos uma solução, que essa solução ela satisfaça a condições num ponto determinado. Então, por exemplo, eu quero resolver a equação diferencial, só que ela está sujeita à condição y de x0 igual a y0. Então, na verdade, eu estou querendo aqui que essa função ela passe pelo ponto x0, y0. Graficamente, nós temos isso daqui. Ó. Eu tenho várias soluções para a EDO, mas tem uma que passa lá no ponto x0, y0. Tá? Então, aqui está sendo exigido que a solução ela passe no ponto x0, y0. Então, foi dada uma condição inicial aqui no caso. Tá? Bom, eu posso ter também uma de ordem 2, né, que é uma função que depende de x, y, é derivada de y, e aí eu tenha duas condições aqui, né? Uma de y de x0 igual a y0 e y' de x0 igual a y1. Então, esse valor aqui da função no y0, claro, pode ser distinto do valor da função na derivada, tá? Na derivada da função, o valor de x0 na derivada da função. Então, aqui são duas condições que são exigidas, né? Além de passar no ponto, tem que satisfazer, a gente sabe que a derivada da função no ponto está relacionada com a reta tangente ao gráfico da função no ponto, né? Então, isso está relacionado com o coeficiente angular. Então, é fixado também o coeficiente angular. Observe que nem toda solução vai satisfazer isso, né? Tá? Então, foram dadas duas condições aqui. E essas condições são essenciais para quando nós tivermos lá constantes, né? A gente consegue determinar quem são essas constantes através dessas condições aí, tá? Por exemplo, eu tenho que y é igual a c elevado a x, é uma família de soluções dessa EDO, y' igual a y. Porque quando eu derivo, né, isso daqui, eu tenho exatamente c elevado a x. A derivada y' disso é c elevado a x mesmo. Então, ela satisfaz essa condição aqui, né? Satisfaz essa equação aqui, y' igual a y, e no intervalo de menos infinito a infinito. Tá? Agora, se eu dou condições iniciais aqui, por exemplo, eu digo que y de 0 é igual a 3. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quando x for 0, o y é 3. Então, quando x é 0 e y é 3, eu vou ter o seguinte, eu posso colocar 3 igual a c elevado a 0. Só substituir aqui, ó, no y, né? O y vai ser 3 e o x vai ser 0. Então, eu vou ter 3 é igual a c elevado a 0.
Só que e elevado a zero é 1. Então, eu tenho que isso daqui é igual a C. Ou seja, eu descobri que C é 3. Né? Então, se C é 3, aí eu tenho uma solução que já satisfaz isso. Né? Y vai ser igual a 3e elevado a x. É uma solução para o problema de valor inicial. Tá? A gente vai abreviar assim. Problema de valor inicial, dada a equação y' igual a y, com a restrição de y de 0 ser igual a 3. Tá bom? Então, ficou claro aí esse exemplo de um problema de valor inicial? Sim, professor, tudo certo. Perfeito. Então, olha o outro caso aqui, ó. O mesmo exemplo, só que agora eu estou mudando aí se eu tivesse y de 1 igual a menos 2, né? O que eu ia ter? Analogamente, eu substituo lá, ó, lembrando que eu tinha a solução lá era assim, né? Eu tinha que a solução era y igual a c e elevado a x, né? Então, eu vou pegar e substituir aqui, ó, tá? Eu sei que o y de 1 é menos 2, então eu coloco aqui menos 2 no lugar de y aqui, ó, coloco menos 2, vai ser igual a c e elevado a x, que é 1. Então, vai ficar só e elevado a x aqui, ou só e, né? C, e, tá? E aí, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, C e é igual a 2. Então, se eu quiser saber o valor de C, né, eu passo o E dividindo para cá. Então, vai ser C, vai ser igual a menos 2 e elevado a menos 1, que é a mesma coisa que menos 2 sobre E, tá? Então, descobri aqui também o valor de C para que tenha essa condição aqui. Y de 1 igual a menos 2, tá? Então, a solução vai ser y igual a menos 2 e elevado a x menos 1. Por que esse e elevado a x menos 1? Porque nós estamos fazendo menos 2 e elevado a menos 1, que foi o valor do c que nós encontramos, né? Vezes e elevado a x. Então, no produto aqui, ó, repete a base e somos expoentes, né? Então, isso daqui vai ser menos 2 e elevado a x menos 1. Só colocando na ordem. Eu poderia colocar menos 1 mais x, mas fica mais elegante colocar x menos 1, né? Que é justamente o que está aqui, tá? Então, isso daí é uma solução para o problema de valor inicial dado por isso daqui, né? Y' igual a y, só que eu mudei agora, né? A informação que foi dada foi essa daqui, y de 1 igual a menos 2, tá? Então, nós temos aqui os dois casos, ó. Eu tenho aqui, claro, várias funções que satisfazem aquela situação lá. Eu tinha que a solução era y igual a c e elevado a x. Quando eu faço c variar, eu tenho várias funções aqui, né? Uma família de funções. Então, faço c igual a 1, 2, 3, etc. Ou qualquer valor constante aqui para c, eu tenho essa, tenho essa, tenho essa. Mas, ó, observe que a que passa no 0,3 é essa daqui. Só essa daqui, tá? Ela passou aqui no 0,3. E a que passa no 1, menos 2, qual foi? Foi essa daqui. Foi essa aqui, opa. Foi essa aqui que passou no 1, menos 2. Ok? Então, dada aí o problema de valor inicial, a gente consegue aí encontrar a solução. Beleza? Nós conseguimos aqui, no caso, determinar o C, e aí eu tenho só uma função que passa por aqui. De todas as soluções que eu tinha, só tem uma que passa nesse ponto. De todas as soluções que eu tinha, só tem uma que passa nesse ponto aqui. Tá bom? Muito bem. Olha esse outro caso aqui. Nós já vimos lá na aula passada que essa daqui é uma solução dessa equação diferencial aqui. Não sei se vocês lembram, tá? Mas nós fizemos as continhas todas, derivamos e tal, e mostramos que realmente essa função aqui, com esses parâmetros C1 e C2, ela é uma solução dessa equação aqui. Agora, nós queremos fazer o seguinte, nós queremos achar uma solução para o problema de valor inicial dessa mesma equação,
tá? Que a gente sabe que isso daqui é solução, só que nós queremos fazer que x, nós estamos exigindo que x de π sobre 2 é igual a menos 2 e x' de π sobre 2 é igual a 1, tá? Então, a gente vai fazer essas continhas aí para mostrar qual vai ser a solução, tá? Então, no final das contas, nós vamos encontrar os valores de C1 e C2, tá? Para isso, eu vou utilizar lá o nosso quadro branco aqui. O que acontece? Eu tenho aqui que x é igual a C1 cosseno de 4t mais C2 seno de 4t. Essa daqui é a solução, tá? Para a equação x duas linhas mais 16x igual a zero. Beleza? Só que agora ele deu o seguinte, ele quer que x de π sobre 2 seja igual a menos 2. E a outra condição é que x' de π sobre 2 seja igual a 1. Tá? Bom, então vamos primeiro usar essa daqui. Deixa eu colocar essa outra aqui para o outro lado, que eu vou trabalhar uma de cada lado. Aqui. Vou colocar essa daqui para cá. Outra condição é que x' de π sobre 2 seja igual a 1. Tá? Então, primeiro, eu vou trabalhar essa condição aqui, que x de π sobre 2 é igual a menos 2. Então, o que vai acontecer? No lugar de x, aqui eu vou colocar menos 2, e no lugar de t, aqui eu vou colocar π sobre 2. Então, substituindo π sobre 2 aqui em 4t, vai dar 2π, certo? Porque 4 vai cancelar com 2. Então, essa equação aqui vai ficar o seguinte, ó, eu vou ter, substituindo aqui, eu vou ter menos 2 igual a C1, que multiplica cosseno de 2π, mais C2, seno de 2π. Note que o seno de 2π é 1. Ou, desculpa, o cosseno de 2π é 1. E o seno de 2π é 0. Tá? Só lembrando aqui no ciclo trigonométrico, né? Quando tem aqui o ciclo trigonométrico, o 2π está bem aqui, certo? E aí, o cosseno, eu olho o eixo, aqui o eixo horizontal, é a medida daqui para cá, né? Então, isso daqui vai dar 1. E o seno, eu vejo no eixo vertical, a projeção desse cara aqui, né? Então, vai dar 0, tá? Então, o cosseno aqui é 1 e o seno é 0. Então, ó, essa parte aqui é 1 e essa parte aqui é 0. Essa parte aqui vai cancelar toda e eu vou ter só que C1 é igual a menos 2. Então, eu já descobri aqui o valor de C1, tá? Eu vou colocar aqui menos 2 igual a C1 vezes 1 mais C2 vezes 0. Só para a gente lembrar desse fato aí da função trigonométrica, tá? Então, eu tenho que C1 é igual a menos 2. Então, descobri aqui o valor de C1 já através dessa equação, dessa condição aqui, condição inicial. A outra condição é essa daqui. A derivada de π sobre 2 tem que ser igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro essa equação aqui e vou derivar. Vou encontrar quem é o x', tá? Então, vamos lá. O x' aqui vai ser o seguinte, ó, lembrando da derivada aqui, uma constante vezes a função, a constante vezes a derivada da função. Então, vai ficar C1, que multiplica a derivada do cosseno de 4t. Aqui eu tenho uma composição, cosseno de 4t. Derivada da interna, que é 4, vezes a derivada da externa. Então, eu vou fazer bem devagar aqui. Ó. Derivada da interna, que é 4, vezes a derivada da externa. A derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno de 4t. Tá? Mas, aqui é análogo, né? A derivada C2 vezes a derivada da interna 4, vezes a derivada do seno, é cosseno. Cosseno de 4t. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Ó, observe que aqui vai ficar menos 4C1 e aqui vai ficar 4C2, né? Então, x' é igual a 4C1 e vai ficar negativo, né? Então, deixa eu colocar negativo aqui na frente. Vai ficar menos
4C1 seno de 4t mais C2, opa, desculpa, 4C2, né? 4C2 cosseno de 4t. Agora eu vou substituir o valor π sobre 2. Quando eu substituo o valor π sobre 2 aqui, eu vou ter 2π novamente e 2π novamente. Então, eu vou ter que x' vai ser igual a menos 4C1 seno de 2π mais 4C2 cosseno de 2π. Novamente, aqui, o cosseno de 2π é 1 e o seno de 2π é 0. Essa parte aqui vai sumir, tá? Por outro lado, né, quando eu substituo aqui o valor, aqui eu já sei que esse x' de π sobre 2, ele é 1, né? Certo? Então, já posso colocar 1 aqui. Então, o que aconteceu? Eu vou ter que 1 vai ser igual a 4C2, porque foi o valor que sobrou. 1 aqui, esse aqui sumiu, que é 0. Isso implica, então, o quê? Isso aqui vai implicar que C2 é igual a 1/4. Então, descobri agora o valor de C2. Então a minha solução que satisfaz aí a esse problema de valor inicial vai ser x igual C1, eu descobri que é menos 2, então é menos 2 cosseno de 4t mais C2, que é 1/4, seno de 4t. Então, essa aqui é a solução do problema de valor inicial dado, né? Que era esse daqui, essa equação sujeita a essas condições aqui. Detalhe, tá? Aqui a gente só está calculando aqui quem é C1 e C2, porque foi dado esses valores. Isso daqui a gente não sabe como calcular ainda, tá? Foi dito para a gente, né? A gente foi informado que isso daqui é uma solução dessa equação e nós já tínhamos verificado, né? Nós derivamos 2 vezes, substituímos aqui e verificamos que é 0. Portanto, isso daqui a gente já sabe que é uma solução, tá? Depois nós vamos aprender como chega nessa solução, como é que a gente descobre essa solução aqui, mas é lá na frente ainda, tá? Então, por enquanto, de posse da solução da equação, né, e com as restrições aqui, nós conseguimos aí encontrar qual é a função que satisfaz a equação com as restrições, tá? Por enquanto é só isso. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Professor, Diga. pode ter casos em que o C1 e o C2 eles ficam entre si, tipo um em função do outro? O C1 e o C2? Não, geralmente não, porque assim, quando eu tenho C1 e C2, né, geralmente eu tenho uma equação de ordem 2, tá? Geralmente é algo assim, ó. Aqui eu tenho uma equação de ordem 2 e aí eu tenho C1 e C2 aqui, tá? Geralmente aparece isso. No exemplo anterior, se você perceber aqui, ó, eu tinha uma de ordem 1, então só aparece uma constante só, seria um C1 só. Se eu tivesse uma de ordem 3, muito provavelmente você ia ter 3 constantes diferentes lá, C1, C2 e C3. Tá claro isso aí? Então, essas constantes, elas estão relacionadas aí à ordem da tua equação diferencial, tá? Elas não têm relações entre si diretamente. C1 fica dependendo de C2 porque são constantes. E aí não tem como acontecer isso não, tá? Elas são meio que independentes. Elas dependem das derivadas da função que vai aparecer lá. Tudo bem? Da derivada da solução da função, da equação, tá? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Bom, aqui foi a solução, né, que nós encontramos. Tá a mesma aqui, tá? Algumas vezes, tá, vai aparecer sim aqui, porque em inglês o seno é denotado dessa forma, tá? Sim. Mas como a gente vai estar aqui em português, a gente vai estar escrevendo seno com E, tá? E em inglês é seno com I. Às vezes a tangente também, eu gosto de escrever tan
e algumas vezes aparece tangente assim, só TG, tá? A cossecante, eu gosto de escrever cossec, e às vezes aparece só assim, cossecante, assim, tá? Então, não esquenta não, a gente vai, assim, usar as duas notações, tá? Bom, esse problema que a gente acabou de ver aqui, tá? Que ele tem essa solução aqui, né? Na verdade, eu tenho aqui essa equação, tá? Que é x duas linhas mais 6x igual a zero é a equação. Isso daqui é uma solução, tá? Nós resolvemos e encontramos isso daqui para aquele problema de valor inicial, né? E agora vamos ver esse exemplo aqui, ó. Observe que aqui eu tenho essa equação diferencial aqui, ó. dy dx é igual a x, y elevado a meio, tá? Nós já vimos que essas duas soluções aqui, né, essas duas funções, y igual a zero e y igual a 1 sobre 16x à quarta, satisfazem a essa equação diferencial, tá? Com essa restrição, y de zero igual a zero. Ó, ambas passam aqui no zero, beleza? Então, eu tenho essa daqui, que passa no zero, e essa daqui também, que passa no zero. Então, aqui é um exemplo que eu tenho duas soluções passando aí, sendo soluções da equação para a mesma restrição. Eu não tenho uma única solução, eu só tenho duas aqui, né? Tenho duas soluções diferentes, tá? Então, nós vamos ver agora um teorema que ele garante, ele coloca algumas condições, tá? Para a equação e para a função, que garante, esse teorema, que a solução é única, tá? Vai existir uma única solução com essas restrições aí. Se satisfizer essas condições, a solução é única. Eu não vou ter um negócio desse tipo aqui. Duas soluções com a mesma restrição passando aqui no ponto, tá? Não vou ter um caso desse. Tudo bem? Então, vamos lá ao teorema. O teorema diz o seguinte: seja R uma região triangular no plano XY, definida por o x está variando de A até B, o y está variando de C até D. Então, com isso daqui, eu tenho uma região retangular, tá? E aí, essa região contém o ponto x0, y0 em seu interior. Até aí, tranquilo, né? Então, tem um retângulo, uma região retangular lá, com o ponto x0, y0 lá no seu interior. Agora, se a função f de x e y, né, e a derivada de f com relação a y são contínuas nessa região R, existe um intervalo I0 centrado aqui no ponto x0, né, e raio H, ó, eu vou H para a esquerda e H para a direita, com H positivo, contido num intervalo AB, que é esse intervalo que eu tinha aqui, e uma única função y de x definida em I0, que é uma solução do problema de valor inicial. Então, ele está dizendo que se satisfaz essas condições, primeiro, a função I, dρ f, dρ y são contínuas em R, então vai existir um intervalo, você consegue um intervalo lá contido nesse intervalo AB, que já estava definido aqui, de modo que existe a solução y de x vai ser única, uma única solução para o valor inicial dentro desse intervalo I0 que foi definido aqui. Então, nós garantimos que essa solução é única, tá? Graficamente, nós temos isso daqui, ó. Eu tenho definida a região retangular, tá? Contendo o ponto x0. Então, eu garanto que se eu restringir aqui apenas ao intervalo y0, centrado aqui no ponto x0, y0, né? Centrado aqui, ó, é x0 menos h, x0 mais h, eu vou ter que, nesse intervalo aqui, a solução
é única. Tá? Ficou claro aqui esse teorema? Aí você... Professor, Oi. Espera lá, eu acho que foi mais de um de cada, eu não um de cada vez. entendi. Eu não entendi o porquê de precisar da derivada, derivada em y ser contínua. Tá. É porque é o seguinte, tem alguns casos que isso não funciona. Por exemplo, nesse nosso caso anterior aqui, ó. Olha só. O que acontece aqui, né? Nós temos que qualquer vizinhança que eu pegar aqui, na vizinhança desse ponto 0, 0 aqui, ó, qualquer intervalo que eu tomar aqui, por menor que seja, tá? Deixa eu buscar aqui. Por menor que seja o intervalo que eu tomar aqui, intervalo aberto, né? Tá? Eu sempre vou ter duas soluções, não é verdade? Certo? Tá furando o teorema? Tem a pergunta aí. Okay. Fura o teorema? Não. O teorema não diz que essa equação aí, com essa restrição, não teria uma solução única no intervalo? E eu estou vendo aqui que qualquer que seja o intervalo que eu estou tomando, né, aí centrado no zero, eu vou ter duas funções, então tem alguma coisa errada. Então, essa equação aqui não deve satisfazer lá ao teorema. Então, vamos verificar aqui o que é, que essa daqui não está satisfazendo. Tá? Ó, primeiro, a gente observa o seguinte, ó, que essa função, nós temos que a função é assim, ó, f de xy, ela é igual a x, y elevado a meio, né? E nós temos que a derivada de f com relação a y, ela vai ser igual ao quê? Ó, eu tenho que derivar isso daqui, né? Então, vai ser meio, estou derivando com relação a y, tá? De x elevado a y elevado a menos meio, certo? Meio de x, y elevado a menos meio, que é a derivada disso daqui, tá? Tudo bem? Reescrevendo isso daqui, nós observamos que isso daqui é x sobre 2y elevado a meio, beleza? Que é a mesma coisa que raiz de x, né? Ó, esse cara aqui, raiz de y, esse aqui é a mesma coisa que x raiz de y, né? E esse daqui é a mesma coisa que x sobre 2 raiz de y. O que a gente percebe? Ó? Essa função aqui, tanto a função quanto a derivada com relação a y da função, elas não são contínuas em y igual a zero, não é verdade? Eu tenho que ter aí y maior que zero, tá? Eu não posso ter, não consigo pegar caras aqui para baixo, né? Tá? Então, não dá, não pode ser negativo aqui. Ela só vale, né, essas nossas funções aqui, essas duas, tá? Opa, estava arriscando aqui. Essas funções, elas são contínuas para y maior que zero, tá? Aí que eu vou ter elas contínuas. Então, nota que eu não consigo, né? O meu retângulo, tá? Ele não pode ser aqui assim, por exemplo. Não posso ter um retângulo aqui assim, tá? Por quê? Porque nessa parte aqui de baixo, né? Essa parte daqui para baixo aqui, nessa parte aqui de baixo, as minhas funções não são contínuas, nem a função, nem a derivada da função. E aqui no teorema, ó, ele pede isso, ó, f, tanto f aqui, quanto a derivada de f com relação a y, tem que ser contínuas em R, tá? Então, nesse caso aqui, não é contínuo, eu não posso pegar esse ponto, tá? Eu poderia pegar um outro ponto, por exemplo, se eu pegasse uma passando por esse ponto aqui, tá? Assim, ó, uma passando por esse ponto aqui, beleza. Que aí eu consigo fazer um retângulo aqui, né? Tá? Contendo o ponto, e aí ela é contínua toda aqui. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma aqui
y de 1, uma restrição aqui, y de 1 igual a 2, por exemplo. Tá? Aí eu ia atrás de calcular isso daqui, e eu ia ter só uma única solução. Beleza? Mas, nesse caso aqui, eu não posso. Então, por isso é que o teorema ele exige essas duas condições aí. Tá? Tanto a função quanto a derivada da função devem ser contínuas na região R. Ficou claro? Entendi. Obrigado. Beleza. Bom, e aí, agora, feito isso, né, nós já podemos entrar aí no nosso primeiro tipo de equação que a gente vai conseguir resolver mesmo. Dada a equação, nós conseguimos mostrar aí uma solução, tá? Para isso, a gente tem que saber identificar quando a equação diferencial de primeira ordem ela é do tipo de variáveis separáveis, tá? Então, uma equação diferencial de primeira ordem, então, note que a gente está, claro, você primeiro tem que aprender a engatinhar, para depois ficar em pé, para depois andar, para depois correr, para depois pular muro, aí que você vai saltar de paraquedas, tá? Que é o objetivo do curso, é o cara ficar craque em equações diferenciais. Que apareceu, o cara arrebenta. Então, a gente está engatinhando ainda, tá? Então, primeiro a gente vai só, ó, a restrição aqui, ela é uma equação de primeira ordem, e ela tem que ter essa forma aqui, dy dx igual a uma função que depende só de x, vezes uma função que depende apenas de y, tá? Então, uma função, uma equação que ela tem essa aparência aqui, tem esse formato, a derivada de y com relação a x igual a uma função que depende só de x vezes uma função que depende só de y, ela é dita ser separável, ou ter variáveis separáveis. E a gente vai ver por quê. Porque eu consigo deixar só dy, uma função de y vezes dy, e uma função de x vezes dx. Tá? Eu consigo separar assim. Fica o que é com y, dy, e o que é x, com dx, tá? E aí eu consigo integrar dos dois lados e eu acho a solução da equação, tá? É assim que funciona, beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, essa daqui, vocês acham que ela é uma equação de variáveis separáveis ou não? Consigo ou não consigo separar? Estão pensando? Consegue? José Marcos falou que consegue. É separável? Sim, por causa que tem o y multiplicando pela outra função que depende de x, aí dá para o y ao quadrado dá para separar do y do x. Pois é, mas olha só. Essa função aqui depende só de y. Aqui eu tenho x que depende só de x, mas eu tenho essa daqui que está embolada aqui, ó. Tá x misturado com y, né? Aqui. Mas será que eu consigo separar isso? Resposta: consigo. Por quê? Porque eu posso reescrever isso daqui como sendo o seguinte, né? Eu posso olhar dy dx assim, como sendo y ao quadrado vezes x vezes e elevado a 3x vezes e elevado a 4x, né? Então, eu vou ter que dy dx... 4y, professor. Opa, 4y, desculpa aí. Valeu. 4y. Então, eu vou ter que eu posso escrever assim, como sendo x e elevado a 3x vezes y e elevado a 4y, tá? Então, aqui eu tenho só uma função que depende de x vezes uma função que depende só de y. Então, realmente, essa daqui é uma função, é uma equação de variáveis separáveis, tá? Então, realmente, ela é separável, beleza? E essa daqui é separável? Não. Não é, né? Porque é uma soma, então não tem como eu transformar num produto aí de uma função que depende só de x vezes uma que depende só de y, tá? Então essa daqui é não separável.
Ficou bem claro para vocês aí quando ela é separável e quando não é? Ficou, né? Então, olha só. Equações separáveis, elas podem ser escritas da forma assim, ó. P de y é uma função que depende só de y, dy, igual a uma função g dx, né? Por quê? Porque você pode pegar a parte só de y, passar dividindo para lá, o dx passar multiplicando para cá. E aí você tem aí a equação escrita dessa forma. Então, uma outra forma de você enxergar, e é a forma que a gente vai deixar para para encontrar a solução, é essa daqui, tá? Você vai ter um P de y dy igual a um g de x dx, beleza? Então, faço isso, e aí eu vou fazer o quê? Ó? Eu integro dos dois lados, tá? Para encontrar a solução, né? A gente integra aqui, e aí eu consigo encontrar aqui uma função de y, né? A ideia é encontrar y aqui igual a uma função de x aqui. Então, a ideia é encontrar quem é y. Y igual a uma função que depende de x aqui. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Bom, o método da solução é justamente isso que eu falei para vocês. Ó. Integro dos dois lados, e aí eu vou ter desse lado aqui, né? Do lado esquerdo, eu tenho aqui essa integral eu vou ter h de y, que é uma primitiva dessa função, igual a primitiva dessa função aqui, mais uma constante. Claro que se eu tenho, essa daqui vai gerar uma constante, essa daqui vai gerar outra constante. Então, eu faço a conta das duas constantes e viro uma constante só, tá? Só para não dizer, professor, e a constante daqui da razão de y? Não tem problema, eu jogo para cá e faço a conta, tá? Então, a razão de y e gzão de y são as primitivas de p de y e g de y e g de x, respectivamente, tá? E aí o método é esse, integra e acha quem é aí o hzão de y e o gzão de y. Então, é super importante você lembrar as técnicas de integração, porque senão você está morto, né? Aparece uma integral lá que você não sabe resolver, você não consegue chegar no resultado da equação, tá? Então, quem está enferrujado aí, né? A gente teve bastante intempéries aí com a paralisação das aulas, com pandemia e tudo mais. Às vezes o cara fica enferrujado, tá? Mas eu vou, assim, nos exemplos que a gente vai fazer aqui, eu vou estar resolvendo e eu vou resolver as integrais também, tá? Eu vou lá no integrando isso daí, isso não. Eu vou resolver integral, que aí ajuda o cara a reavivar aí o conteúdo, né, da integração, como é que faz a integração, tá? Então, vamos lá. Eu estou com esse problema aqui, ó. Eu tenho 1 mais x dy e menos y dx igual a zero. Primeira coisa que você tem que verificar é se essa equação aí é uma equação de ordem 1 e é separável, né? Se ela é separável. Então, vamos lá. Ela é separável? Ela é separável, né? Porque eu posso fazer assim, ó. Vou começar a resolver, tá? Opa! O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que 1 mais x dy é igual a y dx. Já está ok para eu resolver? Não, porque eu tenho que ter uma função aqui que depende de y dy e uma função de x dx, tá? Então, isso daqui vai implicar o quê? Ó? Eu vou fazer assim, ó, eu passo esse para cá dividindo e esse daqui dividindo. Então, vai ficar 1 sobre y dy vai ser igual a 1 sobre 1 mais x dx. Agora sim, eu tenho que ela está lá no formato de variáveis separáveis, certo? Agora eu vou integrar. Ó, a integral de 1 sobre y dy vai ter que ser igual à integral de 1 sobre 1 mais x dx. Beleza? Bom, lembrando aqui que a integral de 1 sobre y é ln do módulo de y. Então, aqui vai dar ln do módulo de y igual. E aqui, ó, eu faço também por substituição. Eu vou chamar isso aqui de u
né? Só para fazer a conta aqui, ó. A integral de 1 sobre 1 mais x, dx, né? Eu digo que u é igual a 1 mais x. Então, du vai ser igual a dx, certo? E aí, eu tenho que essa integral aqui, ela vai ser reescrita como sendo a integral de 1 sobre u du, né? Porque dx é du. Então, esse resultado aqui é 1 sobre ln de u, né? Vou apagar aqui. Eu já ia reescrever de novo a integral. Então, a integral disso é ln do módulo de u mais c. Mas quem é módulo de u? Quem é u, né? Na verdade, u é 1 mais x. Então, isso daqui é ln do módulo de 1 mais x mais uma constante. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. ln do módulo de 1 mais x mais uma constante que eu vou chamar de C1 aqui por enquanto, tá? Porque ainda vou fazer manipulações e ela vai mudar de valor. Bom, então, se eu passar o ln dos dois lados, o e aqui, né, dos dois lados, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que y, isso para eu ter o valor de y aqui, tá? Vou passar e aqui, a função e e a função e. Então, desse lado aqui, passando e, né, eu vou ter y igual a e elevado a ln do módulo de 1 mais x mais a constante C1, tá? Bom, mas eu posso pegar isso aqui, ó, essa parte de cima e desmembrar, né? Então, isso implica que y é igual a e elevado a ln do módulo de x mais 1 vezes e elevado a C1, tá? Por isso que eu chamei de C1, porque essa aqui eu vou chamar de outra coisa. Agora, quando eu tenho e elevado a ln de x mais 1, isso daqui, na verdade, é o próprio módulo de 1 mais x, né? Certo? Então, eu vou ter aqui que y é igual a módulo de 1 mais x, ou x mais 1, tá? Que multiplica e elevado a C1, certo? Só resolvi isso aqui, tá? E elevado a n de qualquer coisa é a qualquer coisa. Beleza. Agora, esse e elevado a C1, né? Na verdade, aqui eu coloquei y, mas ainda estou com o módulo de y aqui, tá? Estou com o módulo de y. Beleza? Agora eu quero y, tá? Se eu quero y, então eu tenho que colocar mais ou menos aqui, tudo bem? Vou colocar um mais ou menos aqui, porque eu estou tirando do módulo, tá? Estou tirando o módulo do y, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa constante aqui, que eu vou chamar de mais ou menos, porque agora vai depender, mais ou menos, não vai importar que se a constante é positiva ou negativa, tá? Então, isso aqui vai implicar no seguinte, que y vai ser igual a c, que multiplica 1 mais x, ou x mais 1. Estou usando 1 mais x e x mais 1, deixa eu colocar 1 mais x, tá? Então, eu vou ter aqui c que multiplica 1 mais x, tá? Onde, estou usando aqui, onde eu usei o fato de que c é igual a mais ou menos e elevado a C1. Não importa aí o sinal, tá? É uma constante, continua o mais ou menos, vai ser a constante que essa constante aqui é que vai fazer aí ser mais ou ser menos, beleza? Então, encontrei aí a solução. Então, portanto, a solução é qual? A solução é y igual a c, que multiplica 1 mais x, tá? Aí você pode dizer assim, caraca, será que essa solução é a solução mesmo? Ela é a solução sim, tá? Você pode testar se você quiser. Como é que a gente testa que uma função é solução da equação? Você tem que pegar e substituir aqui, né? Você já sabe que você pode ter que dy dx vai ser igual a y sobre 1 mais x. Você faz a conta,
tá? Deriva, e aí você vai ter o resultado, beleza? Vai ver que ela satisfaz aí a solução da equação, ok? Perguntas nesse exemplo aí? Tá de boa, gente? Não tô ouvindo vocês não, ó. Tá, professor. Professor, tá tudo tranquilo. Beleza, então. Pessoal, vamos... Pode falar. Pô, É só para eu saber, para testar esse curso C1 está elevado a C1. Esse C1 pode ser qualquer constante, qualquer número? pode. Por que eu usei C1? Porque eu poderia ter usado C, né? Aqui na solução. Eu poderia ter colocado C aqui. Por que eu coloquei C1? Porque eu já estava prevendo que ia aparecer um camarada aqui, ó, que eu queria chamar essa parte todinha aqui de C só, já com o jogo de sinal aqui do módulo, tá? Eu tirei do módulo, mais ou menos. Então, como é uma constante qualquer, eu posso pegar positiva ou negativa, essa constante aqui, ela já resolve essa questão do sinal, de ser mais ou menos. E já pego esse cara todo aqui para chamar de C, entendeu? Poderia ter chamado de C e depois chamado aqui de C1, sem problema nenhum. O nome que você dá para a constante não importa, tá bom? Tá bom. Oi. O que a gente faz, então, para quando tem esse mais ou menos e que quiser verificar ele, que realmente é? Tem que usar o positivo, depois usar o negativo, né? Se um Não, deles porque assim, ó, indicar- essa constante aqui, ó, ela pode ser qualquer coisa, qualquer número, certo? Pode Sim. ser positivo ou negativo. Você vai usar a constante mesmo, tá? Só que você vai ter que fazer a conta aqui todinha, não tem jeito. Beleza? Eu quero falar o seguinte, quando eu for substituir ali, eu vou ter que usar o C, por exemplo, positivo. Não precisa, é um C qualquer. Esse C está representando uma constante qualquer. Ela pode ser positiva ou negativa, tá? Por exemplo, ó, como é que... Vamos fazer a substituição aqui, tá? Vamos lá, só para ficar claro que independe desse C aqui, tá? Esse C é uma constante qualquer, tudo bem? Então, olha só, se eu for reescrever essa equação aqui, nós vamos ter o seguinte, né? Eu quero escrever em função de dy dx, tá? Quem é dy dx, tudo bem? Então, eu vou reescrever aqui assim, ó. Vou abrir um espacinho bem aqui. Tá? Eu vou pegar essa partezinha aqui já, ó, essa parte aqui de cima, que eu já coloquei o 1 sobre y dy igual a 1 sobre 1 mais x dx. Vou fazer o seguinte, eu vou passar o dx para cá, e esse 1 sobre y, o y eu vou passar multiplicando para cá. Então, eu vou ter que dy dx vai ser igual a y dividido por 1 mais x. Tudo bem? Só estou pegando dessa parte aqui já e só escrevendo aqui dy dx, como é que é o dy dx. Então, essa equação aqui, né? Essa equação, ela escrita de uma outra forma, ela é assim. Então, eu quero verificar que essa solução aqui satisfaz essa equação, tá? Essa função satisfaz essa equação. Então, para isso, eu preciso calcular dy dx, tá? E vou calcular aqui, ó. Então, quem é dy dx? Vamos lá. Dessa função aqui, tá? Então, eu vou ter que dy dx vai ser igual a C. Quem é C? É um produto, né? C vezes a função. Então, é a constante vezes a derivada da função. Constante vezes a derivada dessa função. A derivada dessa função aqui é 1. Então, vai ser a própria constante C. Então, dy dx é C, tá? Tudo bem? Agora eu vou colocar aqui, ó. De um lado, aqui é C. Então, aqui é C. E do outro lado, isso daqui é y sobre 1 mais x. Então, eu vou pegar aqui, ó, y, que é C, que multiplica 1 mais x, e vou dividir por quê? Por 1 mais x, que é o que está aqui no denominador. Ó, posso simplificar esse cara aqui, então eu tenho que C é igual a C. Então, satisfaz mesmo a equação.
Então, observa que eu tenho C aí, que é uma constante, eu não tenho que me preocupar com colocar valor positivo e negativo, porque a constante é uma qualquer que tiver, ela vai satisfazer a equação. Ficou claro? Sim, sim. Obrigado. Perfeito. Muito bem. Então, eu tenho aqui a solução, tá? Tá aí para vocês, depois vocês darem uma olhada. Quem pega só o PDF da aula, né? Vai poder relembrar isso daí. E aí, quem assiste a aula vai poder, uma aula gravada lá, né? Vai poder ver do jeito que eu fiz aqui, tá? Eu acho muito importante, assim, eu tenho uma teoria que é assim, eu acredito que, não sei o que acontece, mas assim, quando o professor está escrevendo e falando, parece que o aluno se concentra mais e ele entende o que está acontecendo. E quando o professor faz isso aqui, só com a aula aqui, ó, no slide, vamos pegar aqui a equação. Aí eu pego dy sobre y é igual a dx sobre 1 mais x. Então, integrando dos dois lados, você tem isso daqui, e aí depois você tem isso daqui. E isso daqui eu acho que não funciona, cara. Entendeu? Apesar de eu ter o trabalho de fazer toda a animação e tal, né? Mas eu prefiro não usar e primeiro fazer a conta todinha como se eu estivesse no quadro, e aí eu acredito que o aluno entende, o aluno consegue acompanhar os passos, entendeu? Fazendo a conta direitinho e tal. Eu tenho essa teoria, não sei se vocês comungam dessa ideia aí, mas eu gosto de fazer assim, eu acho que o cara se concentra. Eu, pelo menos, me concentro mais quando o cara está arriscando e escrevendo lá, tá? Eu consigo ir acompanhando os passos. Bom, no frigir dos ovos, nós tivemos isso daqui, y igual a C1 mais x, que foi a solução que nós encontramos, tá? Então, olha só, essa aí tem que entrar para a história, aí é a nossa primeira solução aí de uma equação diferencial ordinária. Olha só, lembra aí qual foi, tá? É a primeira, mas não vai ser a última. Com certeza não. Olha, e assim, gente, equação diferencial é assim, você tem lá uma equação, por exemplo, essa equação aqui, aí você muda um valorzinho aqui, não sei o que, já mudou o método, já botou um quadrado aqui, já babou tudo, entendeu? Às vezes ela não se encaixa, então é algo que são muitas variáveis aí na jogada, e tem muitos tipos de equação diferencial, para cada tipo de equação diferencial é um jeito, é uma técnica de resolver, tá? Então, a gente está aqui para isso, para resolver vários tipos de equações diferenciais, aprender várias técnicas. Então, vamos lá, olha esse exemplo aqui. Primeiro, essa equação é separável? Sim ou não? Vinícius disse que sim. Quem mais, gente? Vamos lá. Ó, eu consigo pegar esse cara, multiplicar para cá, né? E esse aqui para cá, eu vou ter que dy y dy vai ser igual a menos x dx, certo? E note que aqui eu tenho aqui, ó, um problema de valor inicial, porque eu tenho que y de 4 é igual a menos 3. Então, a constante que aparece aqui, que iria aparecer aqui, nós vamos conseguir descobrir o valor da constante, por quê? Porque está amarrado aqui esse valor inicial. Y de 4 é igual a menos 3. Nós já sabemos fazer isso. Depois que encontra a solução, né, com a constante lá, nós conseguimos encontrar aqui o valor da constante. Então, vamos lá. Ó, eu consigo reescrever essa equação assim, né? dy dx, na verdade, eu vou colocar y dy igual a menos x dx, né? Consigo fazer isso daqui. E aí, ó, já está separável, bacana, só integrar dos dois lados. Então, a integral de y dy vai ser igual a integral de menos x. Então, eu já vou colocar menos a integral de x dx, tá? Porque a constante, ela sai da integral, né? Bom, integrando aqui do lado esquerdo, nós temos que dar y ao quadrado sobre 2, né?
vai ser igual à integral do outro lado. Vai ser menos x ao quadrado sobre 2, mais uma constante que eu vou chamar de C1. Olha a maldade aqui, já estou chamando de C1 porque eu vou poder multiplicar por 2, e aí, para simplificar aqui, né? E aí essa constante, ela vai mudar, né? Vou mudar a constante, tá? Então, fazendo isso, multiplicando por 2, eu já vou ter o seguinte, ó. Y ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais c. Então, aqui eu estou dizendo onde c é igual a 2C1, tá? Beleza. Olha só, isso aqui não está com cara de algo... Na verdade, é melhor fazer assim, colocar c ao quadrado aqui, ó, tá? Então, vou botar c ao quadrado. Olha a maldade aqui. Por quê? Porque se eu arrumar isso daqui, eu verifico que isso daqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado. Olha que bonitinho. O que é isso daqui, galera? Não é algo que a gente já conhece? Circunferência. É uma circunferência de raio C, certo? E aí, maravilha, a gente tem aí a nossa solução. Então, a solução dessa equação aqui são circunferências centradas na origem com raio C, tá? Graficamente, o resultado é esse. Mas nós queremos que a nossa função passe lá no ponto 4 menos 3, né? A nossa função que é a solução da equação diferencial. Nós queremos que ela passe no ponto 4 menos 3. Então, o que eu faço? Eu substituo. Ó. Eu estou tomando aqui, né, x igual a 4, e o y tem que ser igual a quanto? Menos 3, certo? Quando o x é 4, o y é menos 3. Então, vou substituir aqui na equação. Eu vou ter 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado igual a c ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado, 9, igual a c ao quadrado. Isso implica o quê? Que c ao quadrado é igual a 25. E aí, como eu tenho que c aqui, tá? Eu poderia colocar c igual a mais ou menos 5, mas não importa, porque vai ser ao quadrado aqui, né? Eu vou ter o resultado elevado ao quadrado. Então, eu posso tomar c igual a 5, sem problema nenhum, tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho que a circunferência, né, a solução, na verdade, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, é a solução do problema de valor inicial que foi dado aí, tá bom? Note, novamente, que não importa se é 5 ou menos 5, tá? O que importa é que c ao quadrado é igual a 25. Eu vou até tirar isso daqui, tá? Não precisa estabelecer quem é o C, não. C ao quadrado é 25 e eu deixo aqui, tá? Aqui fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Beleza? Bom, a solução também está aqui. E mais legal é o seguinte, né? Que a gente pode fazer o gráfico aqui, tá? Então, aqui eu tenho todas as soluções, ó. Eu tenho todas as soluções aqui, são todos os círculos, né? Todas as circunferências centradas na origem, aqui, tá? De raio C. Então, C pode ser, inclusive, 0. Eu vou ter só esse ponto aqui, tá? Então, tenho circunferências pequenas, circunferências maiores, C enorme aqui. Só que, nesse caso de problema de valor inicial, ele quer que passe no ponto 4 menos 3. Então, a nossa solução é essa azulzinha aqui. Vai passar no ponto 4 menos 3, tá? E aí nós temos essa solução aqui, tá? Se você observar, o raio, né, dessa aqui que passa no ponto 4 menos 3 é 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai passar aqui, tá? Então, se você quiser uma única função, né, ou seja, você vai explicitar aqui quem é o y, aí sim, você vai ter só essa parte de baixo aqui. Por quê? Porque você quer que passe nesse ponto aqui embaixo, tá? Então, nesse caso, você vai ter, se você for explicitar só o y, né? Você vai ter que y é igual a menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Opa.
tá? Aí você vai ter isso aqui. A parte só de baixo. Se você quiser uma função que satisfaça isso, o y, né? Então você vai ter essa daqui de baixo, tá? Beleza, gente? Então, esse aí foi o exemplo 5, tá? Bom, às vezes você pode perder uma solução, tá? Com esse método aí. Então, por quê? Porque acontece o seguinte, ó, na separação de variáveis, os divisores podem se anular em um ponto. Que divisores são esses? Tá? São raízes lá da função lá. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho que R é um zero da função, ou seja, uma raiz da função h de y, né? Então, quando eu substituir y igual a R na derivada de dy dx igual a g de x, h de y, né, ela vai tornar nulo ambos os lados da equação. Tá? Então, vou ter zero igual a zero. Ou seja, essa solução y igual a zero, ele pode ser uma solução, tá? Ele vai ser uma solução, ele vai satisfazer a equação, né, da equação diferencial, ou seja, ele é uma solução constante, né, dessa minha equação diferencial. Mas, depois que eu faço a separação das variáveis, tá? Depois que as variáveis são separáveis, esse lado esquerdo aqui, dy sobre h de y igual a g de x dx, ele fica indefinido em R, porque o cara vai estar aparecendo no denominador, tá? Então, eu não vou poder ter essa substituição. Então, automaticamente, ele já sai da solução, porque ele não pode ter denominador negativo, tá? Então, aí eu vou perder essa solução de cara, tá? Então, como consequência, y de R pode não aparecer na família de soluções lá quando a gente fizer a integração. Então, esse tipo aí de solução é chamado de solução singular, tá? Então, essas soluções aí que elas são as raízes lá, que elas eram lá o denominador, elas são soluções singulares, tá? E aí, na hora que a gente faz a conta, não tem jeito, né? Na resposta que a gente tem na equação, da função que a gente tem como resposta, essas funções, elas não aparecem, tá? Essa y igual a r aqui, ela não vai aparecer. A gente vai ver alguns exemplos aqui, e vocês vão ver eu vou voltar nessa perda aí dessas soluções, tá? Eu vou mostrar as soluções que a gente perdeu aí no próximo exemplo, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo aí, que isso aí vai ficar mais claro da relação às soluções singulares. Olha só, eu tenho aqui dy dx igual a y ao quadrado menos 4. Eu quero resolver aí essa equação diferencial ordinária, tá? Ela tem ordem 1, né? E ela é separável. Por que ela é separável? Porque eu posso pegar essa função e essa equação e reescrever assim, como sendo 1 sobre y ao quadrado menos 4 dy igual a dx, certo? Então, ela já está separável aqui. Ok? Bom, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que a integral de 1 sobre y ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Y ao quadrado menos 4 dy, isso daqui vai ser igual à integral de 1 dx, né? Só que, ó, essa integral aqui, essa parte aqui, ela é calculada por frações parciais. Eu consigo resolver isso melhor com frações parciais, ou seja, eu quero reescrever essa fração aqui, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó, essa fração 1 sobre y ao quadrado menos 4, vamos lembrar como é que a gente faz frações parciais. Eu vou quebrar em um número a sobre y menos 2, mais um número b
sobre y mais 2. Tá? Eu quero fazer assim. Porque aí fica fácil de eu descobrir, integrar isso. Essa parte toda aqui, eu quero calcular quebrando aqui em frações parciais, né? Lembra lá do método das frações parciais. Então, isso daqui é igual ao quê? Ó? Vou colocar esse denominador de volta aqui, a mesma coisa, y² menos 4, né? E aí eu vou fazer a divisão. Ó. Isso daqui dividido por y menos 2 dá y mais 2. Y mais 2. Então, isso daqui é AY mais 2A. Estou fazendo isso vezes isso, tá? Mais. Agora, esse dividido por esse dá o y menos 2, né? Fazendo as contas das frações parciais. Quando eu multiplico, eu vou ter mais by menos 2b, tá? Bom, note que eu posso colocar o y em evidência. Então, isso daqui vai ficar a mais b y. E aí eu pego só a parte constante. Mais 2a menos 2b. Mais 2a menos 2b. Tá? Dividido por y² menos 4. Note que essa fração aqui da frente tem que ser igual a essa fração aqui. Os denominadores são iguais. Então, quer dizer que esse numerador aqui tem que ser igual a esse. Então, a parte que está acompanhando y aqui, ou seja, a mais b, tem que ser 0. E essa parte aqui da constante, 2a menos b, tem que ser igual a 1. E aí a gente vai ter um sistema assim. Ó. Eu vou ter que a mais b é igual a 0. E vou ter que 2a menos 2b é igual a 1. Tá? Esse sistema é equivalente a esse daqui, se eu multiplicar a primeira linha por 2. 2a mais 2b igual a 0 e 2a menos 2b igual a 1. Equivalente, só multipliquei essa linha por 2. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou somar parcela com parcela. Né? Então, desse lado aqui eu vou ter 4a. Note que menos 2b mais 2b cancela. 4a igual a 1. Isso vai implicar que a é igual a 1/4. Beleza? Substituindo aqui, agora, a igual a 1/4, eu vou ter que 1/4 mais b é igual a 0. Isso implica que b é igual a menos 1/4. Ótimo. Tenho a, tenho b. O que eu faço? Substituo aqui. Então, eu posso reescrever 1 sobre y² menos 4 como sendo 1 sobre 4 de y menos 2, menos, porque o b é negativo, né? 1 sobre 4 de y mais 2, tá? Então, isso daqui eu vou substituir aqui na integral. Vou fazer um tracinho aqui só para fazer a continha. Lembrando aqui que é integração, vou colocar aqui. A integração por frações parciais. Só para você lembrar o que era, tá? Quem quiser dar uma revisadinha lá, pode ficar à vontade, né? Ok. O que acontece aqui? É o seguinte, lá na mesma plataforma Colab Web, tá? Eu tenho um curso de cálculo 1 lá também, que tem esse negócio aí todinho lá, tá? Você pode ir lá, entra como visitante, mesmo você não tendo matriculado, eu acho que você consegue acessar como visitante, você vê as aulas lá, revisa esse conteúdo. Então, voltando aqui, nós temos, então, que essa integral eu vou reescrever como sendo 1/4. Deixa eu colocar logo o denominador, o traço de fração aqui. 1/4 de y menos 2 menos 1/4 de y
mais 2. Tá? dy. Igual a integral de dx. Certo? Bom, claro que aqui eu posso separar em duas integrais, né? Essa integral menos essa integral. Então, já vou fazer direto aqui, tá? Então, como é que vai ficar isso daí? Essa primeira aqui, né? Ela é 1/4 do módulo de y do módulo de ln do módulo de y menos 2, tá? É 1/4 de ln do módulo de y menos 2, menos 1/4 do ln do módulo de y mais 2. Novamente, aqui a gente pode chamar isso aqui de u, né? E fazer como eu fiz ainda agora, uma lá que era 1 mais x, né? Então, é análogo, tá? Então, ficou isso daqui. Essa daqui vai ficar com sinal de menos, que tem um menos aqui, né? Módulo de x mais 2. E isso daqui vai ser igual. A primitiva de 1 dx é x, mais uma constante que eu vou chamar de C1 aqui. Ok? Muito bem. Agora, nós temos o seguinte, ó, o ln, né? Eu vou pegar logo, multiplicar aqui tudo por 4, tá? Multiplica por 4 aqui, por 4 aqui, eu vou ter 4x e aqui eu vou ter 4c1. Esse 4c1 eu vou chamar de uma constante c, tá? E outra coisa que tem é o seguinte, a propriedade do logaritmo, né? Quando eu tenho diferença, eu transformo em quociente. Então, eu vou ter o seguinte, já multiplicando por 4, tá? Eu vou ter ln do módulo de y menos 2 dividido por y mais 2 igual a 4x mais c, tá? Onde aqui eu estou dizendo que c é igual a 4c1, tá? 4c1. Beleza? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de C2, tá? Ainda vou fazer, porque ainda vou mexer com isso daqui, então eu vou chamar de C2 aqui. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Estou sem espaço aqui. Eu vou apagar essa parte da integral que eu fiz aqui, tá? Para continuar aqui a conta. Tudo bem? Então, deixa eu apagar essa conta aqui. Professor? Oi. Teria problema se resolvesse esse primeiro passo que você fez por substituição trigonométrica? Não. Se chegar no resultado, tá de boa, tá? Beleza. Eu não sei, não sei se chega, tá? Teria que ver se dá o mesmo resultado, tá bom? Faz aí depois, se der, tu passa um e-mail para mim que a gente... Tá? Mas assim, a técnica de integração não é relevante não, tá? Às vezes, para resolver uma mesma integral, você pode fazer de várias formas, tá? Tem umas que são mais trabalhosas do que outras, né? Não tem jeito, mas, assim, se você consegue resolver por um método que você tem mais familiaridade, fique à vontade, tá? Não necessariamente tem que ser como eu estou fazendo aqui, não. Tá bom? Então, eu apaguei lá como é que eu cheguei na integral, tá? Só para aproveitar o espaço aqui, que é para a gente não perder aqui o fio da meada, tá bom? Vocês devem ter feito print, alguma coisa assim. Se não, vai estar na aula também, na aula gravada, não tem problema. E você pode também fazer como exercício isso aí. Bom, então olha só, eu estou com isso daqui, né? Estou com ln aqui igual a 4x mais 2. O que eu vou fazer? Aquele velho truque lá. ln, eu tenho que passar o e aqui desse lado. Então, passando o e, eu vou ter o módulo aqui, e passando o e, vai ficar e elevado a isso daqui. Então, vai ficar assim, ó, módulo de y menos 2 sobre y mais 2 vai ser igual a e elevado a 4x mais C2, tá? E aí, aqui, eu vou quebrar de novo
em um produto aqui, né? Vai ser igual a E elevado a 4x vezes E elevado a C2, tá? Então, olha só, agora eu vou tirar do módulo, tá? Vou tirar do módulo, e aí como é que vai ficar? Eu vou ter lá um mais ou menos, né? Então, eu vou ter y menos 2 sobre y mais 2 vai ser igual a mais ou menos E elevado a C2 E elevado a 4x. Então, note que aqui eu tenho uma constante de novo. Ó. E elevado a C2 é uma constante. Mais ou menos continua sendo uma constante. Então, vou chamar agora de C mais ou menos E elevado a C2. Tá? Essa daí vai ser a minha constante. Então, eu vou ter o quê? Que y menos 2 sobre y mais 2 vai ser igual a C E elevado a 4x, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e vou passar o y multiplicando para cá. Então, eu vou ter y menos 2 igual a C, que multiplica y mais 2, E elevado a 4x. Estou querendo descobrir quem é o y, né? Então, isso implica aqui que, vou botar aqui para baixo, tá? Y menos 2 vai ser igual a CY mais 2. Só que isso daqui já está multiplicando aqui, tá? Então vai ficar, deixa eu colocar assim, CY, que multiplica E elevado a 4x, né? Mais 2C E elevado a 4x, tá? Porque eu quero só a parte do y. Então, vou passar o y para lá e esse 2 eu vou passar para cá. Então, isso aqui vai implicar que y menos cy e elevado a 4x vai ser igual a 2c e elevado a 4x mais 2, que é o 2 que veio lá, passou de um mesmo para o outro, tá? Veio para cá. Somei dos dois lados com o 2. Ok? Agora aqui eu vou colocar o y em evidência, tá? Então, vou ter y, que multiplica 1 menos c e elevado a 4x, é igual, e aqui eu vou colocar o 2 em evidência. 2, que multiplica c e elevado a 4x mais 1, tá? Agora, eu tiro o valor de y. Então, y vai ser igual a 2, que multiplica. Aqui, isso daqui, c elevado a 4x mais 1, é a mesma coisa que 1 mais c elevado a 4x, tá? E esse aqui passa dividindo, então fica 1 menos e elevado a 4x. Pronto. Aí, eu descobri aqui a função que é a solução da minha equação diferencial. Exemplo 6. Beleza? Bom, você percebe aí o quê? Que você tem um trabalhão do caramba, né? Dependendo da integral que cair aí, você vai ter que fazer muita conta, tá? Mas, voltando naquele tema lá da solução que a gente perde, né? Se você perceber aqui, nós temos aqui duas soluções, y igual a 2 e y igual a menos 2, que elas são soluções dessa equação diferencial aqui. Ó, se eu colocar y igual a 2, por exemplo, né? Constante igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, que vai a y ao quadrado é 4, né? Menos 4, que dá 0. E a derivada da função constante 2 é 0. Satisfaz. Se eu pegar y igual a menos 2, a mesma coisa, menos 2 ao quadrado aqui, né? Dá
4, menos 4 dá 0, e a derivada de menos 2 também é 0. Beleza? Agora vamos aqui olhar na solução aqui, ó. Aqui na solução, tá? Eu já vi que essa daqui é solução e essa daqui também é solução. Agora vamos verificar se essa daqui é contemplada na solução que nós encontramos. Ó, se eu colocar essa constante C aqui igual a 0, né? Tá? Faltou um C bem aqui, né? Deixa eu corrigir aqui, tá? Quando eu passei aqui, eu não coloquei o C aqui. Deixa eu ajeitar. Caramba, não estou conseguindo aqui. Ah, é porque eu não estou na caneta. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Aqui é 1 menos C elevado a 4x, tá? Então, voltando aqui, tá? Quando eu pego C igual a 0, aqui nessa solução, ó, C igual a 0, essa parte aqui some, essa parte aqui some, isso daqui vira 1. Então, y igual a 2. Perfeito. Essa daqui tá ok. Essa solução aqui, ela foi contemplada na minha solução. Agora, vamos ver essa outra aqui, y igual a menos 2. Perceba que não tem como eu fazer esse camarada aqui, ó, uma constante aqui, para que isso daqui, esse número aqui, dê menos 1. Não dá, tá? Não tem valor de C com que eu faça com que isso daqui dê um número menos 1, ok? Então, o que que acontece? Essa função aqui, essa função y igual a menos 2, ela é solução, mas ela não foi contemplada aqui na nossa solução, tá? Então, essa aqui é uma solução singular. E a gente percebe logo de cara, né, que quando a gente fez essa jogada aqui, ó, substituiu, quando a gente faz a fatoração, né, dessa parte aqui, y ao quadrado menos 4, a gente fatora como sendo y menos 2, y mais 2, a gente já exige que o y seja diferente de 2 e y diferente de menos 2, porque senão dá problema aqui no denominador, certo? E aí, nós já tiramos de cara logo essas duas soluções. Mas ambas são soluções, tá? Então, você vê lá essa questão do divisor lá, né? Que eu tenho que o 2 e o menos 2, eles são raízes aqui dessas funções aqui embaixo, e aí a gente tem que pensar nisso, tá? Então, essa daqui é uma solução singular. Essa y igual a menos 2 é solução singular. Tá ok? E essa daqui também, né? Porque ela vai dar 0 lá embaixo, tá? Então, são soluções singulares. Mas a primeira, ela é contemplada na solução, na nossa solução aqui, mas a segunda não é, tá? Então, tem que ficar ligado nisso daí. Beleza? Professor, Diga lá. como é que aparece a solução singular geometricamente? Tá, aí eu teria que fazer o gráfico aí das duas, tá? Vamos fazer no GeoGebra? Eu vou criar um controle deslizante C aqui, né? Então vai ficar assim, y igual, aí, parêntese, 1 mais C vezes I elevado a 4x. Tem um 2 multiplicando, né, antes. 2 vezes. Isso daqui, vou até copiar isso. Dividido. Isso daqui, só que aqui o sinal é menos. E controle deslizante. Tá? Então, para cada C aqui, ó, eu tenho um valor, tá vendo? Tá? E as funções essas aqui são todas soluções, tá? Só que quando eu tenho C igual a 0 aqui, por exemplo, ó, eu tenho justamente a minha solução lá, que aqui vai zerar, certo? E eu tenho esse valor aqui.
Então, eu tenho essa função aqui, ó, tá? É uma reta aqui, beleza? Agora, no caso de eu ter a função y igual a menos 2, eu nunca vou conseguir obter através da constante aqui, tá? As constantes vão estar aqui, ó. Se eu ligar o rastro aqui habilitar o rastro e fizer rápido aqui, a gente vai ver todas as funções aqui, ó, tá? O comportamento é assim, ó. Beleza? Observa que tem uma hora aqui, ó, que ela vai, né? Quando eu faço x tender a menos infinito, ela tende a função 2. E quando x tende a mais infinito, ela tende a função menos 2. Professor? Muito bem. Oi. Rapidinho, você só poderia explicar de novo por que não resolveu a integral de 1 sobre y² menos 4, teve que separar para resolver? Fazer fração parcial? Tá, é uma técnica de integração, né? Como é que eu resolveria isso daqui, tá? Não dá para fazer por substituição, né? Porque quando eu faço isso aqui igual a u, o du vai aparecer 2y, aí não tem o cara para cancelar. Não dá para fazer por partes. O colega aí falou que dá para fazer por substituição trigonométrica. Tu fizesse y igual a seno θ, foi? O que tu fizeste? Foi a secante. Y igual a secante θ? 2 secantes de θ. Y igual a 2 secante θ. Aí dy Depois vai aparecer a tangente, vai simplificar. vai ser igual a 2 tangente θ, secante θ, né? Secante. Isso. Secante θ, tangente θ, não é isso? Aí, aqui dentro, né, vai ficar a secante ao quadrado, menos 4, que aí tu tira a secante ao quadrado, 4 secante, aí tu coloca o 4 em evidência, vai ficar secante ao quadrado menos 1, que é a... Tangente ao quadrado. Que é a tangente ao quadrado, que vai cancelar lá, né? Dá certo, sim, tá? Dá para fazer, sim. Chegou no mesmo resultado, não foi? Eu tô terminando aqui. Ah, tá. É porque assim, ó, esse método ele é mais complicado, por quê? Porque depois que você acha a integral em função de θ, você vai ter que voltar para a variável y de novo, entendeu? E aí você vai ter que fazer as substituições trigonométricas de volta lá no triângulo que você construiu lá, né? Sendo a secante, tá certo? Eu acho que dá um pouco mais de trabalho, tá? Então, respondendo lá a pergunta anterior, é assim, você tem que encontrar uma técnica para resolver a integral que seja mais familiar para você, tá? Que você consiga resolver. Se você acha que essa substituição trigonométrica aí, ela é mais familiar para você e tal, eu acho que dá bastante mais trabalho. Apesar da gente ter que resolver um sisteminha aqui para encontrar, né, isso daqui, eu acho que é mais simples, tá? Fazer por frações parciais, beleza? Aí você fala, pô, mas o meu professor de cálculo 1 lá não me ensinou a integrar por frações parciais. Aí não tem jeito, você vai ter que correr por fora e ir atrás aí do prejuízo, tá bom? Beleza? Ficou claro para você, então, por que eu fiz assim? Vamos lá. Aqui a solução, tá, da equação, e aqui o nosso próximo exemplo. Opa, desculpem, da solução, tá? Aqui o nosso próximo exemplo. Olha só. Eu tenho aqui e elevado a 2y menos y cosseno de x dy dx igual a e elevado a y seno de 2x, tá? E aqui eu tenho agora uma restrição. Eu tenho que y de 0 é igual a 0, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou reescrever aqui essa minha equação. Como? Vou pegar a parte de y, vou jogar para cá, a parte de x vou jogar para cá, e o dx eu vou empurrar para cá também, tá? Falando assim grosseiramente, né? Claro que não é assim. Nós dividimos os dois lados aqui por e elevado a y, nós dividimos os dois lados por cosseno de x e tudo mais. Então, falando grosseiramente aqui. Então, vai ficar como? Ó, eu vou ter e elevado a 2y menos y,
que é o que já estava aqui, e esse daqui eu vou dividir, então vai ficar dividido por e elevado a y, dy. Igual. Desse lado aqui, o que, que vai acontecer? O cosseno vai passar para cá, então vai ficar assim, seno de 2x sobre cosseno de x dx. Beleza? Só que, lembrando que o seno de 2x, olha, a gente consegue fazer uma simplificação bacana, porque seno de 2x, eu posso escrever como sendo 2 seno x cosseno x. Então, esse 2 seno x cosseno x, esse cosseno aqui de baixo, ó, eu consigo cancelar com esse cosseno aqui, certo? Então, como é que vai ficar? E essa conta aqui, ó, como é que ela fica? Ó, esse aqui sobe com potência negativa, né? Então, eu vou ter aqui, ó, e elevado a 2y menos y, vai ficar só e elevado a y, menos y, e elevado a menos y. Beleza? Isso foi o que ficou desse lado aqui, tá? Então, coloca assim entre parênteses, dy. Desse outro lado aqui, o que, que vai ficar? Como eu falei, o cosseno vai cancelar, então vai ficar só 2 seno de x, certo? Então, aqui vai ficar 2 seno x dx. E aí, eu integro os dois lados. A integral de e elevado a y, vou já quebrar em duas integrais aqui, tá? E elevado a y dy, menos a integral de y e elevado a menos y dy, igual a 2 integral de seno de x dx, tá? Bom, isso aqui vai implicar no seguinte, ó. Essa integral aqui é e elevado a y mesmo, tá? Menos essa integral aqui, ó, eu vou resolver bem aqui, nesse espacinho aqui. Eu tenho a integral de e elevado a y, y, né? Deixa eu apagar aqui. É y e elevado a menos y dy, tá? Essa integral aqui, ela é resolvida por partes. Então, vamos lembrar aqui a integração por partes. Nós temos que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, tá? Então, quem que eu vou chamar de u aqui? Eu vou chamar de uy, e u é igual a y, tá? Então, du vai ser igual a dy. O que sobrou, eu chamo de dv. dv vai ser igual a e elevado a menos y dy. Então, v vai ser a integral de e elevado a menos y. Observe que a integral, a primitiva de e elevado a menos y é menos e elevado a menos y. Tá? Né? Basta eu derivar aqui que eu vou chegar nisso. Como aqui é menos 1, né? Então vai ficar menos 1 vezes e elevado a menos y. Então, volta para cá. Então, é isso aqui mesmo. Então, essa integral aí, né, vai ser igual a u vezes v. U é isso e v é isso. Então, vai ficar menos y e elevado a menos y menos a integral de v du. V está aqui, du. Du é dy. Então, esse menos aqui eu vou jogar para fora, fica mais. Opa, mais e elevado a menos y dy, tá? Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar menos y e elevado a menos y, mais, e a primitiva de elevado a menos y, a gente já viu que é menos e elevado a menos y. Então, vou botar aqui de novo. Aqui. Então, é menos e elevado a menos y. Tá? Claro que vai ter mais uma constante, mas eu não vou colocar porque a constante a gente bota do outro lado do x, né? Então, ó, essa primitiva dessa função aqui, ó, tá? Esse resultado aqui. Note que aqui eu tenho menos e aqui os dois são menos, então ambos vão ficar mais. Então, vai ficar aqui, ó, mais y e elevado a menos y mais e elevado a menos y, tá? Igual. E aqui desse lado eu vou ter a primitiva do seno, né? Então, a primitiva do seno é menos cosseno, tá? Então, desse lado eu vou ter menos 2
cosseno de x mais uma constante c, tá? Bom, agora o que acontece? Eu tenho aqui o problema de valor inicial, né? Então, quando x é 0, o y também é 0, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou substituir aqui, ó, y0 e x0. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter, ó, e elevado a 0 mais y vezes e elevado a 0 mais e elevado a 0, igual a menos 2 vezes cosseno de 0 mais uma constante c, certo? Cosseno de 0 é 1. Desse lado está dando menos 2. Aqui está dando 1 mais y. Ah, o y é 0, né? Então, aqui é 0, tá? O y é 0. Essa parte aqui vai sumir, tá? Então, eu vou ter 1 mais 1, 2, né? Então, eu vou ter 2 igual a menos 2 mais c. Isso quer dizer o quê? Que c é igual a 4. Então, achei o valor de c. Então, como é que fica a minha solução? A minha solução vai ser o seguinte, ó. E elevado a y mais y e elevado a menos y mais e elevado a menos y igual a menos 2 cosseno de x mais 4, que foi o valor que eu encontrei do C. Se eu quiser colocar em evidência aqui o e elevado a menos y e quiser colocar o 2 em evidência, eu reescrevo como sendo e elevado a y mais y que multiplica, desculpa, o e elevado a y que eu vou colocar em evidência, e elevado a menos y, né? E elevado a menos y que multiplica y mais 1. Isso daqui é igual a 2 que multiplica 2 menos cosseno x, tá? Então, dá para fazer assim, e aí a gente tem o resultado. Beleza, gente? Bom, passei aí 5 minutinhos do nosso horário, mas valeu a pena porque a gente fecha aí o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês podem passar um e-mail para mim, tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje. Um abraço e até a próxima quinta-feira.